É isso aí, começando então mais um South Podcast aqui direto da WI Propaganda em Itajaí. E antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, queria convidar vocês a se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, porque semanalmente a gente tem aqui assuntos diferenciados, leves, de uma forma mais branda aqui. E hoje não é diferente, a gente tem um assunto muito interessante, muito importante, que muita gente eu tenho certeza que não sabe a fundo do que se trata. A gente está falando de uma das religiões mais antigas, mais importantes e mais tradicionais do mundo, o judaísmo. Tenho aqui no meu lado o Julio Ramírez, não é o Julio Iglesias, é o Julio Ramírez, e vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre as tradições judaicas. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado aí, a casa é sua. Gisele, obrigado pelo convite de participar aqui do South Podcast. Me embananei para falar, mas é assim mesmo. Normal. Cara... Vamos aí. O que tiver de pergunta, o que tiver de dúvida, vou esclarecendo na medida do possível. E eu tenho até um recado para dar antes. Opa, vamos lá. Porque eu acho importante que a religião é uma coisa que é igual o time de futebol, né? É assim, a minha é vencedora e a tua é perdedora. Sim, é um tema muito delicado, né? Isso. Então, eu acho importante dizer, já esclarecer, que... Primeiro, o judaísmo não é proselitista, então eu não vou tentar converter ninguém que estiver ouvindo, né? Nada disso. E eu também não tenho intuito de ofender nenhuma outra religião. Sim. Só tenho o intuito de mostrar mesmo o judaísmo que eu sigo e que me faz tão bem, né? Espero que faça bem para todos que quiserem aderir, enfim. Legal, Tamo cara. junto. Tamo junto, fica à vontade aí. A gente queria começar um pouco falando da história do judaísmo, como surgiu de fato o judaísmo, claro, nas tuas palavras, é óbvio, lá nos primórdios, assim, como é que... acho que foi com Abraão, ou algo assim, o chamado de Deus. Como é que foi? Então, esse começo é um começo que ele se mistura muito com as outras religiões, né? Não sei se tu deve ter percebido ali. O cristianismo surge do mesmos livros ali, Sim. do Antigo Testamento, de Abraão. Então tu vê que, cristianismo, o islamismo ou o judaísmo sempre vem dessa vertente de Moisés, de Abraão e em diante. O judaísmo, na verdade, eu considero como a primeira, na verdade ela é a primeira, que surge justamente ali com Abraão e Moisés. O cristianismo já vem surgir só com Jesus Cristo, bem mais para frente, né? 2000 anos mais para frente. E o islamismo mais para frente também. E o que acontece? Ali, esse começo já é algo muito importante. É algo que, aliás, se eu explicar, que é o intuito aqui, já vai tirar muitas dúvidas. Né? Porque tem gente que pergunta, judaísmo, como é que funciona? E pode comer porco, e não pode comer porco? Sim. E tem que guardar sábado, não tem que guardar sábado? Como é que funciona? Né? Eles começam a ter várias dúvidas. Essas são as tradições assim que a maioria das pessoas que não conhecem, não estão habituadas, elas têm, né? Inclusive Sim. eu aqui tenho muitas dúvidas aqui que surgem, né? A gente inclusive depois vai abrir para perguntas dos nossos seguidores. Mas, cara, por exemplo, o judaísmo tem uma Bíblia própria, porque a Bíblia que nós conhecemos no cristianismo, ela é, digamos, aqui no ocidental, ela é mais conhecida. No judaísmo segue a mesma Bíblia? Tem uma diferença? Acho que tem um nome específico? Como é que funciona? Então, vou começar do início, né? O judaísmo ele não tem os mesmos livros do cristianismo, mas ele tem alguns que realmente são iguais. Então, vou explicar como é que funciona. Qual é a grande diferença? Já mais trazendo para esse lado do cristianismo, porque até eu tenho um histórico que eu fui missionário evangélico, então tem esse histórico cristão e com certeza eu vou falar com mais propriedade se comparando ao cristianismo do que ao islamismo, por exemplo, que eu não tenho tanta ligação, né? Mas, cara, desculpa até te cortar, mas você teve essa ligação com o cristianismo, mas a tua família é judaica. Então, como começou? Eu, quando nasci num berço católico, né? Minha família era católica, assim, e daí eles decidiram se converter pro cristianismo evangélico, né? Que é uma outra vertente de cristão, sim. E eu era criança ainda, eu fui segui o baile da vida, né? Com quantos anos isso? Isso foi em 2004, então 10 anos. Certo.
10 anos eu comecei e tal. Enfim, uma criança, só fui seguindo. E conforme foi passando o tempo, eu falei, cara, eu realmente acredito no cristianismo, no evangelho, e de Jesus e tudo mais, e eu vou seguir isso, né? Então fui, me preparei, falei, não, vou virar missionário, porque teoricamente no cristianismo é muito importante ter o id, né? Do ir, tu pregar a palavra para as nações e tudo mais. E eu falei, pô, vou me envolver com isso, que eu achava muito massa, né? E daí eu fui, me envolvi e tal. E aconteceu que nesse tempo que eu me envolvi, virei missionário por 6 meses, pela Jocum, que é uma instituição que tem no mundo todo. Aconteceu que quando eu voltei desse curso de 6 meses, que era missionário e tudo mais, na igreja que eu frequentava, em Blumenau, na época, tinha um pessoal discutindo a veracidade da Bíblia cristã, obviamente, né? Eles falavam, será que isso aqui realmente é... As pessoas de dentro da igreja. Dentro da igreja, na verdade eles tinham saído, tal, pessoas próximas de mim. Entendi. E eles questionaram e saíram da religião. E daí eu falei, nesse caso, meus pais ainda não, né? Meus familiares mais próximos, assim. Mas meu irmão, por exemplo, estava nisso, enfim. E daí eu falei, pô, tem que ter uma opinião minha, né? Eles estão questionando a veracidade do Novo Testamento, da tradução, daquilo outro. Tem que ter minha opinião. E é ali que eu comecei, eu falei, não, vou ler um monte aqui, fiquei uns 3 meses só estudando, tentando achar o meu caminho, e é aí que eu cheguei no judaísmo. Porém, o judaísmo que eu cheguei na época é bem diferente do judaísmo que eu tenho hoje. Como assim? Porque eu cheguei eu acho que é o judaísmo. Entendeu? Entendi. Tipo assim... Na tua interpretação, foi o que tu encontrou naquele momento. Exatamente. Né? A grande diferença, já vou até explicar, de um para o outro, é o seguinte, a questão o que me fez sair, realmente, é a questão de um conceito cristão, que é que Deus, ele é uma trindade. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Eles dizem que, o cristianismo diz que Deus, pode ser católico, evangélico, tanto faz, que Deus, ele é formado por... ele é 3 em 1. Jesus, Espírito Santo e o próprio Deus. Enfim, eles têm esse conceito que é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso, mas eles não dizem que, tipo assim, o Filho é o Filho e o Pai é o Pai. Não, o Filho e o Pai são o mesmo Deus. Sim. E daí, isso foi o que realmente foi assim, o que me fez sair de verdade. Por quê? Porque se tu começa a acreditar nisso, como é o cristão, quer dizer, se tu não acredita nisso, né, tu acaba fazendo com que o louvar a Jesus, ou adorar a Jesus, que é o que é feito em todas as igrejas, acaba sendo que, na real, você então não está louvando, adorando a um Deus. Você está louvando, se eu não acredito nisso, eu estou louvando e adorando a uma pessoa. Ele pode ser o Messias. Pode ser, ok. Não Jesus, no caso. Jesus. Não tem problema que ele seja o Messias. Na minha época, quando eu pensava assim, né? Quando eu estava nesse processo, não tinha problema. Mas eu não podia adorar uma coisa que não fosse Deus, que fosse o Messias, que fosse um ungido, que fosse, sei lá. Por exemplo, Moisés. Eu não vou adorar Moisés só porque ele recebeu os escritos, a Torá e tudo mais. O Abraão, como começou, né? Eu vou adorar a Deus. É o monoteísmo que vocês chamam, isso, né? Isso, monoteísmo. A questão é que as duas religiões, teoricamente, são monoteístas. Só que o judaísmo, quando ele fala que é monoteísta, é assim, Hashem, que eles chamam que é Deus, Hashem é Deus, e ele é um, e ele é tudo. Mais pra frente eu vou explicar um pouco mais o conceito de Deus, que eu acho interessante a gente se aprofundar nisso. E já no cristianismo, não. No cristianismo é 3 em 1. Tem essa... Teoricamente é um monoteísta, mas teoricamente são 3. Então fica essa coisa meio confusa, e daí tu acaba louvando ao Messias, e fica essa coisa que puxa mais para idolatria, na visão judaica, claro. Né? E por isso que eu... É que, na verdade, conforme tu falou, é uma trindade, mas é adorado de uma única forma, como se fosse uma única coisa, né? E eu entendo que essa tua... É uma questão teológica, sim, essa tua escolha, essa tua opção, mas eu também entendo o cristianismo de adorar
os três como se fosse uma única coisa, um único ser, e é onde tu comentou sobre a Trindade, né? Mas vamos lá. Enfim, então voltando à pergunta anterior, como começou? Daí a gente já vai começando mostrando um pouco as diferenças para a gente se localizar no mapa, né? No mapa das religiões, assim, do que eu tô falando. Como começou? Então, tudo começa ali com Abraão, que Deus pede para ele ir para um lugar, tá, fazer circuncisão. Até aí, cristianismo, judaísmo, ok. E daí o que acontece? Vem Moisés, já na época do Egito. Tem a história que todo mundo conhece também, que abre o mar, que Moisés passa com o povo judeu. Ali é a primeira vez que eles são chamados de povo judeu, quando eles passam no mar. E após eles passarem isso, após passar e os egípcios morrerem e tudo mais, no deserto, Moisés recebe a Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros de qualquer Bíblia que tu pegar, né? Se tu pegar ali é Gênesis, Números, Levíticos, Deuteronômio, enfim, 5 primeiros livros. E Moisés recebeu essa Torá. Isso é a história que assim, todas as religiões até agora, ok, tamo junto. E daí até então tá caminhando lado a lado, inclusive os mesmos personagens bíblicos, né? Eu acho interessante até a gente notar que, então, antes de Moisés receber a Torá, se a gente parar para pensar, eles não tinham nem cristianismo, nem judaísmo, nem islamismo, nada do tipo. Sim. Não tinham, teoricamente, religião. Isso é um ponto importante, daqui a pouco eu vou falar o porquê que é importante. Enfim, então continuando ali, Moisés então recebe essa Torá, essa lei divina. Recebe de Deus. Torá, aliás, isso daí vai ser mais tradição judaica, eu diria assim, nem todas as religiões vão concordar, mas enfim, que a Torá, os 5 primeiros livros, na verdade Deus ditava as palavras para Moisés escrever. Certo. Então a Torá é o livro mais sagrado no judaísmo justamente por causa disso, porque não é uma invenção humana. É o livro que Deus escreveu, só que falou para Moisés escrever. Então, tipo assim, de vez tu ler Harry Potter primeiro, que tem magia, tu vai ler o livro que Deus escreveu, claro. Entendeu? E lá existem vários segredos, várias coisas mais profundos, enfim. São os preceitos judaicos, né? Isso, lá tem um pouco de história, ali de instruções. Tem preceitos, lá tem todos os mandamentos, né? Que no judaísmo, isso é tudo muito bem estudado ano após ano, então são 613 mandamentos, né? Tipo, 613 mandamentos? É tipo tudo numerado, né? Tipo assim, isso é certo, isso é errado. Quantos mandamentos são? O que é certo e o que é errado? E tu sabe os 613 de cor? Não sei, eu já vou te explicar o porquê que eu não sei. Mas só continuando para finalizar bem rápido, para a gente chegar na vertente cristã, que eu vou falar bem brevezinha. O cristão, então, o cristianismo, ele acredita que Moisés recebeu a Torá, foi seguindo, aí teve os profetas, teve as escrituras e tudo mais, até que chegou Jesus. E daí, o Jesus, que era um judeu, ele, segundo o cristianismo, o que ele faz? Mais ou menos assim, vou explicar de um modo bem simplório, mais ou menos assim. É como se o povo judeu não tivesse sido um bom povo, e daí, agora Jesus ele veio pegar essa beleza da Torá e passar para o mundo todo. Basicamente isso. Quando tu olha assim, uma mensagem bonita, né? O pessoal não fez um bom serviço, agora Deus mandou Jesus e vai fazer com que a palavra dele seja espalhada pelo mundo todo. Muito bonito, aparentemente, né? Pelo menos pra mim, né? Mas, enfim. Essa é a visão cristã. Então, Jesus veio corrigir essa má índole, vamos dizer assim, do povo judeu e trazer a Torá, os ensinamentos para todos os povos. A questão é, Jesus, ele não só traz a Torá e os mandamentos, mas ele cria mandamentos, né? Isso é uma outra diferença grande. Por exemplo, ele anula alguns mandamentos. Tipo, lá está escrito que não pode comer porco no Antigo Testamento. Daqui a pouco eu vou explicar tudo. Mas esse mandamento, um dos 10 mandamentos era esse? Não é um dos 10 mandamentos, é um dos 613, vamos dizer assim. Sim, mas aí o 613 ele faz parte do Torá,
que o judaísmo ele segue. Mas nessa mesma época existia os 10 mandamentos também de Moisés. Existiam os 10 mandamentos fazem parte. Então fazem parte desses 613? Os 10 mandamentos é tipo um resumão. Entendo. Que o cristianismo adotou, meio que simplificou. Na verdade, o cristianismo ele tem uma parte meio confusa que é o quê? Na verdade, não sei se você já percebeu, existem várias vertentes cristãs, né? Sim. Existe o adventista, existe, sei lá, o pentecostal, sei lá, várias vertentes. O que acontece? Se tu for verem o que eles pregam, o que eles falam, existe sempre uma diferençazinha. Em alguma igreja, por exemplo, tu tem que guardar o sábado, né? Tu já viu aquele adventista do sétimo dia que guarda o sábado? Em outras igrejas evangélicas já não existe isso. Então o que acontece? Com a vinda de Jesus, eles meio que têm uma certa confusão do que eles manteram dessa lei antiga que eles chamam, que seria a Torá de Moisés, e o que eles renovaram, fizeram um upgrade. Sim. Então, por exemplo, algumas religiões falam, não, a gente não precisa mais guardar sábado, porque veio Jesus. Outra, evangélica, né? Ou cristão, enfim, de modo geral. Outras já dizem, não, Jesus veio, mas ainda precisa guardar sábado. Então sempre tem essa divergência. Já agora, de cristianismo já deu, já falei tudo que tinha que falar. Sim. Agora de judaísmo que a gente vai entender, pelo menos, o meu ponto de vista. Que não é só o meu ponto de vista. Vamos lá. No judaísmo, as coisas são um pouco diferentes. Por quê? Na verdade, são muito diferentes. Por quê? Porque essa lei que eu comentei no início, agora vamos voltar no tempo de Moisés, que recebeu a Torá de Deus, e que teve os profetas e tudo mais. Essa lei é uma lei específica para o povo judeu. O povo judeu não falhou em cumprir, nada disso. O povo judeu continua sendo o povo que recebeu essa lei, que tem que cumprir os 613 mandamentos. Continua tradicional. Exatamente. A mesma lei que foi recebida lá continua sendo cumprida até hoje. Então, quando tu fala, tu sabe os 613 mandamentos de cor? Não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sou judeu. Eu sigo a religião judaica, eu sigo o judaísmo, mas eu não sou um judeu de nascença. Para tu ser um judeu, considerado judeu, para tu ter a obrigação de seguir aquelas leis, você tem que ter nascido de uma mãe judia. Isso que tu fala se tu é um judeu ou não. Sim, e qualquer pessoa pode se tornar um judeu? Aí entra na conversão, né? Mas eu vou explicar. Então, um judeu, teria que se converter. A pessoa teria que se converter. Mas para tu seguir a religião do judaísmo, tu não precisa se converter. Entendi. E esse é o local que eu me encontro. Que eu sigo o judaísmo, mas eu não me converti. Pelo menos não ainda. Vai saber no futuro se eu vou me converter. Sim. E qual que é a lógica? Tu vai ver que faz bastante lógica. Pelo menos para mim faz, né? Moisés recebeu aquelas leis. Ok, aquelas leis são muito boas para o povo judeu. Show. Tudo que tu for ver assim que pode parecer um pouco radical, como por exemplo, o povo judeu não come porco. É uma coisa meio radical. Claro. Ou, tem que guardar o sábado. É algo radical também. Não é algo assim que qualquer um iria fazer. Tu tem que, sei lá, estar envolvido numa religião para fazer isso, né? Não é algo normal. Sim. Ou, tu não corta o cabelo ali. São regras para o povo judeu. Então, esse tipo de regras, que nem tu mencionou, guarda o sábado, não come porco, isso tudo está envolvido nos 603 mandamentos? Dos 613? Sim, tudo está envolvido nesses 613 mandamentos. E por que não pode comer porco? Tem alguma noção? Se a gente for ver, isso já... Agora eu vou falar, é judaísmo puro, não tem assim, talvez outra religião concorde, talvez não sei. Mas enfim, a ideia é o seguinte, o povo judeu ele não foi escolhido para cumprir todos esses mandamentos só porque só porque não, porque ele era melhor do que a gente, o judeu mesmo, nascido. Ele não era melhor do que a gente, mas existe ali daí uma história que na verdade aí já é uma história mais mística. Então, acho que não vem ao caso falar. Mas é muito, muito legal, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Ok. Mas a questão é a seguinte, que eles tiveram méritos por isso, numa história mística ali que eu posso falar, e esses mandamentos
você tem que pensar que é o seguinte, o que são esses mandamentos? Por que eu tenho que seguir isso? Esses mandamentos é tipo, a gente que joga videogame, é tipo o hack para tu, o macete para tu se dar bem na vida. É isso, esses são os 603 mandamentos. Você vai se dar bem nessa vida e você vai se dar bem depois dessa vida, no mundo vindouro, enfim. Certo. Então, tipo assim, você é obrigado, teoricamente você é obrigado porque foi dado para você é um judeu. Né? Mas, claro, se você, por algum motivo, se perdeu dos costumes, comece fazendo, enfim, cada mandamento de cada vez, não vai querer fazer tudo também. Mas, enfim, eu acho que essa parte dos 613 mandamentos é uma parte bem direcionada para o povo judeu, que não é o nosso caso. Eu queria explicar o judaísmo para a gente, para a população aqui de... A visão do povo comum. Isso, para os que está de fora. Quem não é judeu é gentil, que eles chamam, o Goy. Gentil. Quem não é judeu é gentil. A gente é gentil. O que acontece? Se tu parar pra pensar, antes de Moisés, tu deve conhecer um pouco a história, teve Noé, teve Adão, teve Abraão. Todas essas pessoas, segundo qualquer Bíblia, eles eram considerados pessoas boas. Aliás, tem aquela história do dilúvio, né? Sim. Pô, Deus fez o dilúvio e só salvou Noé. E a família? E a família, os animais, enfim, a arca. Pô, Noé era um cara muito bom. Ele era um cara, assim, por que ele era bom? Que leis que ele seguia? É pra pensar nisso. Pô, se não tinha os 613 mandamentos, se não tinha o mandamento que foi dado de Moisés lá, como é que ele era considerado bom e os outros eram ruins, se não tinha uma lei? Poxa, aí a gente já começa a ter um quebra-cabeça que não tá batendo, tá faltando alguma coisa. E aí que entra o conceito judaico, que é o seguinte: antes de vir Moisés e trazer a lei para o povo judeu, existiam leis básicas de conduta para todos os seres humanos. Essas leis hoje, por exemplo, que eu sigo essas leis, são bem básicas, que eu acho que é onde a gente tem que se aprofundar, são conhecidas como 7 leis de Noé, ou quando você segue ela, você é chamado de um filho de Noé, um Bnei Noah, que a gente fala. Então, que leis são essas? Essas são as leis que Hashem, que Deus falou, toda a humanidade tem que seguir isso para ficar de boa. Para ser uma pessoa boa. Para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa correta. Que leis são essas? Eu vou citar aí 7 leis. Não tem uma ordem assim, mas essas... e de onde que foi tirado esse conceito? Foi tirado da própria Torá, tá? Esses conceitos. Certo. O que é? Primeiro, não cometer idolatria. Eu acho que isso seria um mandamento tranquilo para qualquer um, né? A partir do momento que tu acredita em um Deus, você não comete idolatria, independente se ele é o Deus certo, o Deus errado. Já nesse primeiro preceito aí, por exemplo, os católicos que adoram santos, por exemplo, e eles têm uma fé muito grande nisso. O judaísmo ele não entende isso como uma coisa correta. Então, nem o evangélico também, ele adora um homem, na visão judaica, porque Jesus, mais que seja o Messias, no caso não é na visão judaica, mas mesmo que ele fosse, ele não seria o próprio Deus. Por isso que eu até depois quero tentar entrar no conceito de Deus. Eu acho muito importante a gente ter isso bem claro. Isso na interpretação judaica, né? Porque o cristianismo ele entende que sim, que Jesus é o próprio Deus. Né? Isso, entende? E então, respondendo a tua pergunta, realmente sim. Segundo o judaísmo, o católico, o cristão em geral, o evangélico, ou seja, ele, acho que espírita também, eu não sei muito bem, mas enfim, que adoram ou santos, ou até Jesus, que seria um homem, digamos assim, realmente estaria cometendo esse pecado de idolatria. São doutrinas diferentes, né? Isso. Mas na visão judaica, perante Deus, você está cometendo idolatria. Porém, vale ressaltar que muitas pessoas que estão ouvindo, inclusive, não sei se você tem alguma religião, elas têm muita visão, então eu estou cometendo idolatria, então eu vou para o inferno, então isso já começa a ligar a tua religião
para a visão judaica. Não é bem assim que acontece. Por exemplo, tem que entender que tudo que não está claro para a gente não pode ser cobrado com tanta dureza. Então, por exemplo, eu nasci no berço católico. Se eu fosse católico até hoje, digamos, eu estaria cometendo esse pecado de idolatria até hoje, mas Hashem, Deus, quando fosse me julgar no fim da vida, enfim, ele sabe que eu nasci nisso. Não tá fazendo aquilo por mal, tu cresceu nesse ambiente e aquilo ali para ti estava correto. Exatamente. Não quer dizer que, não, agora você é a pior pessoa do mundo. Não, sim. Isso é uma coisa ruim. Se você puder sair disso, é bom. Mas Hashem, Deus, ele é sempre equilibrado. Ele é assim, se eu que sou uma pessoa que eu já tive um histórico no evangélico católico, se eu olhasse uma pessoa dessa, eu não ia julgar ela por mal. Imagina Deus, que ele é muito mais bondoso do que eu. Sim. Né? Então a gente tem que ter um pouco dessa ideia. Mas sim, teoricamente, cristianismo, enfim, idolatria seria algo errado. Seja para santos, seja para Jesus, pessoa, qualquer coisa assim. Claro. E os outros preceitos são 6? Os outros preceitos, vamos lá. O segundo preceito seria não blasfemar o nome de Deus. Né? Eu acho que isso é o cristianismo também adota isso? Eu acho que é o mais tranquilo para todo mundo. Né? Lembrando que nesses dois aqui, você pode pensar, um ateu então está se dando bem, né? Pois é. Porque ele não vai fazer idolatria e nem... Realmente, ele tá no lucro aí. Enfim, esses dois pecados aí, não cometer idolatria, não blasfemar o nome de Hashem. Aí os outros, tu vai ver que são bem básicos, tá? Não cometer assassinato. Aliás, não matarás, né? Isso é uma coisa que eu ia falar e tu já deu. A gente aprende muito essa ideia de não matarás, né? Mas, na verdade, é que a gente já pega uma Bíblia, já pega um ensinamento todo traduzido. E o que acontece? Os rabinos, eu não sei hebraico, eu estudo, mas não sei, mas eles dizem que isso não está certo, não é não matarás. Nos 10 mandamentos, enfim. Mas qual que é a diferença? A diferença é não assassinarás. O que isso envolve? Assassinar é você matar uma pessoa por querer, sei lá, eu quero ir ali te assassinar. Sim. Agora, por exemplo, se entra uma pessoa agora apontando uma arma para te matar, é um mandamento que eu mate ela primeiro. Então, eu matei uma pessoa, mas eu cumpri um mandamento que foi salvar a tua vida. Entendi. Entende? Então, há ressalvas nisso aí. Isso. Então, porque, por exemplo, não matarás. E o cara tá numa guerra. O cara, ele é um policial. Tem um bandido. E aí? O que ele vai fazer? Sim. Né? Então, o policial, ele não tá assassinando. Ele tá protegendo alguém. Então, ok. Agora, não matarás já... Mas isso aí também cabe em interpretações, né? Porque, na verdade, as leis dos homens são diferentes das leis de Deus. É claro que tudo que a gente tem hoje de escrituras veio traduzidas do hebraico, aramaico e tudo mais, e passou por diversas línguas, né? E ainda assim cabe a interpretações. Se você pegar uma passagem bíblica... eu posso ler de uma maneira, interpretar de uma maneira, outra pessoa pode interpretar de outra forma. Mas eu entendi a forma ali do matarás. Eu posso matar uma pessoa sem querer. Né? Agora, uma questão ali só da interpretação, é legal você ver que no cristianismo existe bastante interpretação, ok. Mas no judaísmo, ele é assim, que eu contei metade da história só antes. E eu queria chegar, só que mais pra frente, mas eu vou chegar agora. O que acontece? Quando Deus deu a Torá a Moisés, que é o Pentateuco, ele não deu só a Torá. Ele deu a Torá escrita, que é esse Pentateuco, que todo mundo conhece, e ele deu o que a gente chama de Torá oral. O que é isso? Isso é, olha, eu estou te dando esse livro aqui com os mandamentos, mas se tu lê os mandamentos, tu não sabe cumprir. Então eu vou te ensinar falando. E esse mandamento, essa Torá oral, tem que ser passada oralmente. Por isso que é uma Torá oral. Foi passado de geração em geração, até os dias de hoje. Acho legal também dizer que, quando a gente fala geração em geração, não é uma coisa assim meio perdida. Foi passado de geração em geração. Não, eles têm um nome certinho. De Moisés, passa para tal. De tal para tal. De tal, até os dias de hoje. Então ele pega os ensinamentos, um por um, e literalmente ele ensina
cada preceito. Deus ensina Moisés. Para Moisés ensina não caber a interpretações. Exatamente. Para seguir a risca e aquilo ali. Ele ensina, ele não deixa margem para interpretação. Entendi. Isso. E o que acontece? Por exemplo, eu não sei se tu já leu, mas enfim, eu vou dar só um exemplo que vai fazer o pessoal refletir. Porque a Torá escrita, ela tá em todas as religiões ali, né? Cristão ou judeu? Tá. Então, por exemplo, lá tá escrito assim, guardar o sábado, né? A gente já comentou que é uma lei do judeu, mas o cristão não tem essa visão. Para eles, o que tá lá é para eles, certo? Então tá escrito lá, guardar o sábado. Tá escrito lá, vamos dizer, guardar o sábado. Mas não diz o que significa guardar o sábado. Por que guarda o sábado? O porquê eu até... Assim, ó, o povo judeu, o mérito dele receber a Torá, a receber esse livro, não as outras nações, é que o anjo da nação, essa é basicamente a história que eu falei antes lá, ele se comportou diante de Deus assim, faremos e depois entenderemos. Ou seja, se vem de Hashem, se vem de Deus, a gente primeiro faz e depois a gente tenta entender. A gente primeiro obedece e depois tenta porque existem coisas que podem estar acima do nosso entendimento. Por isso que eles tiveram um mérito. Então... Sobre o sábado, não tem muito a ver com, sei lá, Deus criou o mundo em 7 dias e no 7º ele descansou? Sim, acho que tem a ver sim. Porque, se eu não me engano, os adventistas, eles lidam dessa... Não tenho certeza. Eu acho que é essa a explicação que eles dão, pelo menos, para o que eles seguem. Sim. Que é o 7º dia, até Deus descansou, então nós vamos seguir dessa forma. Né? Pode ter a ver, né? Com certeza deve ter a ver, né? Aliás... Se até Deus descansou, né? Sim. mas enfim, ele não disse como guardar o sábado. Então, pois é, o que vocês fazem no sábado? Eu, como eu falei, essa é uma lei para o povo judeu. Então sim. Tudo que é mais radical, como eu falei, não é para gentios. E tu pretende formar uma família dentro do judaísmo? Ou não é possível pela tua conversão? Enfim, na verdade, tu está lidando com a religião judaica. Tu não se tornou judeu, é isso, né? Não, eu tenho rabinos. Só que online. Vai em sinagogas? Não vou, porque aqui não tem. Eu pretendo ir no futuro. Quem sabe, só que daí eu teria que mudar de cidade e tudo mais. Aqui não tem nenhuma? Aqui não tem. Acho que muito por causa do Santa Catarina aqui, né? Deve ter vindo bastante alemão. Faz sentido. E isso não deve ter vindo. Mas, enfim, eu pretendo sim. Toda vez que eu estudo eu fico mais fascinado. Nossa, eu estudo todo dia. De tanto que eu acho legal. Que eu acho que dá sentido para as coisas, né? Sim. Mas só voltando para concluir, então ele não diz como que faz o sábado, como que guarda o sábado, por exemplo. Como é que eu vou saber? Ou outra coisa, por exemplo, tem uma lei lá sobre colocar, tá escrito assim na tradução, então não sei traduzir de outro jeito, filactérios. Poxa, o que é filactérios? Se alguém te falar, você tem agora o preceito, Deus te deu o preceito de colocar filactérios. Eu não sei o que isso significa. Está escrito colocar filactérios. Filactérios. Isso, traduzido, né? Sim. Seria isso, mas tem um nome certo, que o nome é tefilim. E na prática o que seria? Que seria, uma prática, de novo, uma prática judaica, do povo judeu. Que eles colocam, tipo, uma fita ao redor do braço... E que tem uma caixinha aqui na cabeça, não sei se você já viu uma imagem. Não vi. E daí eles rezam. Digamos assim, um jeito de rezar. Que eles têm que praticar. Só que na Torá escrita, só está escrito que eles têm que rezar com filactérios, acho que é 2 vezes ao dia. Mas não diz como fazer um filactério. Não diz o que é, como que faz. Existem outras regras, como o tzitzit, que é uma veste que eles vestem embaixo da camisa, assim, e não diz como é que faz o tzitzit. São aquelas cordinhas, assim, que ficam penduradas, né? Não diz como é que faz. Então, assim, tu vê que realmente aquela Torá oral é muito necessária. Porque só a Torá escrita, tu fica perdido. A Torá oral é aquela que os meninos e as meninas, elas relatam no Bar Mitzvah? Eu não vou saber. Justamente... porque tu não teve Bar Mitzvah, né? Justamente por causa disso. Porque eu sou... alguém que está seguindo o caminho do judaísmo, mas não é judeu de verdade. Mas eu diria que, chutando,
E pode ser. É que a Torá oral é muito grande. Se a Torá escrita tem os 5 livros, mais os profetas e as escrituras, que, sei lá, dá uns 24 livros, sei lá. A Torá escrita é muito. A Torá oral é muito livro. Muito mais. Cara, e assim, os judeus, eles comemoram, os judeus, nascidos judeus, né? Eles comemoram aniversários, normalmente, mas Natal, Páscoa, enfim, essas datas comemorativas que são de preceitos cristãos, eles não comemoram, né? Tem, eu acho que o Hanukkah, isso, que é o então, final por do exemplo, ano. O Natal, não, porque o Natal é totalmente ligado ao cristianismo. Sim. Mas nessa mesma época, por coincidência, tem a festa de Hanukkah. Uhum. Agora, a Páscoa já é uma coisa bem interessante, porque a Páscoa a princípio, ele é um feriado judaico, primeiramente. É? Porque a Mas Páscoa... não é a ressurreição de Cristo? Então, mas Jesus Cristo, ele já praticava o feriado da Páscoa, vamos dizer assim. Praticava o feriado da Páscoa. Ele já comemorava a Páscoa. Ah, é? Mas de que forma? Porque a Páscoa, ele é referente, isso qualquer Bíblia tu vai encontrar, referente ao êxodo, lá quando saíram do Egito, passaram pelo mar. Ah, entendi. Ali é que foi instituída a Páscoa. Então, tipo assim, não sei de onde que eles tiraram, na verdade, que a Páscoa de Jesus, claro, respeito, ok? Mas então a Páscoa a gente comemora, mas a Páscoa judaica é referente ao êxodo, ao Egito. E a mesma Páscoa comum que o cristianismo, não o cristianismo, mas popularmente faz, ovos de Páscoa e tal, não tem nada a ver. Totalmente diferente. Por exemplo, eu, obviamente, nunca participei de uma Páscoa, porque, como eu falei, eu não sou judeu. Sim. Mas eu sou Bnei Noach e eu pesquisei, eu vejo os rabinos falando e tal. E eu posso dizer, por exemplo, que tem um preceito que é bem diferente, que é não pode comer fermento. Onde tu já viu isso? Que na Páscoa não pode comer fermento. No judaísmo tem isso? Não pode comer fermento? Basicamente isso é um grande marco na época de Páscoa. Ah, tá. Entendi. Que dura a época de Páscoa, se fosse aqui, nossa, a gente ia ter feriadão. Porque dura 7 dias. Entendi. Então durante 7 dias não se pode comer fermento. Que doideira. Na época de Páscoa, né? Enfim, porque aí tem, como eu falei, todas essas coisas que são mais radicais, tipo, por que não pode comer fermento? Uma coisa meio radical, assim, sim, né? Isso é pro povo judeu. Se tu quiser aprender, ver qual é a beleza disso, à vontade. Claro. Aliás, é bem legal. Cara, e assim, qual que é a diferença? Não sei se tem alguma diferença, mas enfim, por que alguns judeus a gente às vezes encontra nas ruas, ou em filmes e em televisão, tem aquelas vestes pretas, o chapéu preto, às vezes tem alguns que têm até a trancinha, e muito característico também usar barba. Mas outros judeus, inclusive judeus famosos, não seguem a mesma linha. Por que tem essa diferença? A questão das vestes é mais por, digamos assim, a grosso modo, você se vestir bem a Deus todos os dias. Então aquela é uma roupa elegante, é uma roupa que não... recatada, vamos dizer assim, uma roupa boa, basicamente isso. A questão da barba já é um mandamento da Torá que um judeu não pode raspar a barba com gilete, com navalha, alguma coisa assim. Mas aí faz a barba como? E daí, não faz? Então, tu vai encontrar na vida aí judeus com barbão assim, e tu vai encontrar alguns que eles aparam com tesoura. A tesoura? E se tu encontrar algum judeu com o rosto lisinho, é porque ele não está seguindo esse mandamento. Mas isso também estava nos mandamentos? Faz parte desses 613? Mas naquela época já tinha gilete? A lâmina de barbear, no caso, certo, né? Sim, né? Caramba, que doideira. Mas Fazia com machado? Não sei como é que eles faziam, né? Entendi. Mas é um mandamento pro povo judeu. E os cachinhos, assim, tem uns que vão até em salão de beleza. O cachinho, ele entra nessa mesma questão, tipo, a barba que viria até essa parte aqui do... Sei, essa parte aqui, costeleta, assim. Isso. E aí eles não cortam. Aí tem gente que deixa, por estética mesmo, uns cachinhos assim, porque, não sei, acho bonito. Mas, por exemplo... Ou tem alguma coisa mística que eu não conheço, também pode acontecer. Se a gente pega aqui um judeu famoso, que o Luciano Huck é judeu, é de família judia. Ele não tem barba. Santos. Então, ele não está seguindo o preceito. Mas não tem... não são só os mais tradicionais que seguem, ou todo judeu ele tem que seguir, ponto final?
teoricamente, todo judeu tem que seguir, porque, tipo assim, como eu falei, aquilo ali não é... Quando tu pega um mandamento desse dado por Deus, não é tipo um castigo, vou te castigar. Sim, é pra seguir aquilo ali, uma doutrina. Aquilo ali é assim, ó, você quer ser feliz? Então segue isso. Você quer se dar bem na vida em tudo? Então segue isso. E depois da vida, quer se dar bem em tudo? Segue isso. Entende? Então, tipo assim, normalmente o pessoal não segue, ele não corta a barba. Ok, provavelmente é porque ele não estudou muito essa questão de barba. Porque pra ele parece algo tipo, eu não vou fazer isso. Pra que eu vou fazer isso? Sim. Mas provavelmente, se ele estudar, se ele falar, não, quero ver esse preceito, por que eu não tô cumprindo? Provavelmente ele vai ver que, espero, né? Que ele veja que a beleza por detrás. Porque existe muito ensinamento em cada mandamento. Tu vê assim, ó, nossa, a sabedoria dos rabinos mesmo é espetacular. Espetacular. E a questão da kippah? Da kippah... Por que é usado? Também voltando a dizer, é um preceito judaico, né? Não é pra gente. A gente até pode fazer, não tem problema. Mas é a questão que o homem precisa ter vamos dizer, um lembrete. Assim, só fazendo um parênteses que vai dar. Segundo o judaísmo, o homem ele é um ser um pouco menos elevado do que a mulher. Menos elevado? Menos elevado. Pela sua criação, o homem foi feito da terra e a mulher já foi feita da costela do homem, já é algo mais sobrenatural. Enfim, a mulher ela tá um nível a mais que a gente. Acima, mas eu assino embaixo. Então, com certeza. Então, ela, por exemplo, não precisa desse kippah. Já o homem, ele, como é um nível um pouquinho mais baixo, ele precisa ter sempre uma lembrança de Hashem, de Deus, para não fazer besteira. Basicamente é isso. E tem, na verdade, assim, eu sou de fora do judaísmo, eu vejo muitas leis, muitas regras baseadas para homens. Existem também regras para as mulheres em se seguirem ou só os homens? Então, justamente por causa... Essa diferença normalmente ocorre justamente por causa da mulher ser um ser mais elevado do que o homem. A gente já é um ser mais... né? Enfim, e daí aí é que acontecem essas diferenças. Que o homem ele pode fazer tal coisa, a mulher já não, e assim vai. Inclusive existem leis só para a mulher, né? A mulher... Por exemplo, a própria conversão. A conversão é totalmente diferente, né? Um homem que quiser se converter, ele tem que fazer circuncisão, ele tem que fazer várias coisas. A mulher já não tem que fazer isso. Mesmo adulto, se um homem, por exemplo, ele conhece uma judia, um cristão, conhece uma judia, ele quiser se converter, ele tem que fazer a circuncisão adulto? Tem que fazer. Caramba! Aí é dose. Então, aí que entra a questão. Lembra que no começo do programa eu falei que o judaísmo não é proselitista? Sim. Proselitista é que não quer que te converter? Sim. Basicamente isso. Igual, cristianismo, eu tô aqui, se eu fosse cristão, eu estaria tentando te converter, basicamente. Entendi. No judaísmo, não, porque a gente entende que tem a lei do judeu e a lei do não judeu. E... Isso é muito, isso aí é muito específico, porque quando a gente vai numa igreja cristã, por exemplo, uma igreja, uma assembleia, enfim, os pastores eles chamam para conversão. Isso tanto em igrejas, nas televisões, enfim, os missionários chamam para você vir para a religião. E eu nunca vi isso no judaísmo. É uma questão muito tradicional mesmo, aquilo que tu falou, um judeu mesmo para ser 100% puro, ele tem que vir do ventre da mãe. Sim. E aí aquela linhagem ali começa com ele pode fazer uma outra família a partir dali. Sim. E se a pessoa falar, não, mas eu quero me converter ao judaísmo? Então, e aí ele tem que passar por todo um procedimento, um ritual? Aí tá a diferença. Se eu falar assim, Rabino, eu quero me converter ao judaísmo de fato, quero ser um judeu, quero cumprir todos os mandamentos que vocês cumprem. Ele vai falar, legal, mas tu sabe que segundo o judaísmo, tu não precisa fazer isso. Tu pode ser uma pessoa boa sem fazer isso. Então, se tu quiser entrar pro time do judeu, tu vai ter que provar, digamos assim, que realmente você está disposto a cumprir todos os mandamentos. E prova de que forma? Prova de que forma? Indo até o rabino, enfim, e passando tempo estudando, vivendo o judaísmo, para tu ver se realmente tu se adapta. E é o rabino que determina se ele está apto à conversão ou não?
Sim. O rabino é o líder maior, a autoridade maior no judaísmo. Aí, claro, existem rabinos e rabinos, digamos assim. Existe, por exemplo, se você quer... Tem uma lei, por exemplo, em Israel, que todo o judeu ele pode ir para Israel de graça, digamos assim. Não sei se é bem Como de assim graça. de graça? Porque, assim, no judaísmo existe um preceito de que para vir o Messias, todo o povo judeu tem que voltar para a terra de Israel. E o governo de Israel, ele fala que, ok, então a gente vai ajudar isso. Então, todo judeu que quiser voltar para a terra de Israel, o governo de Israel, ele banca, ele ajuda para que realmente o povo judeu vá. Mas para visitação ou para morar? Tá, entendi. Então, por exemplo, como eu falei, existem rabinos e rabinos. Por quê? Porque se eu me converter com qualquer rabino, digamos assim, talvez o governo de Israel não aceite aquele rabino. Entendi. Então existem... A pessoa que quer se converter realmente tem que ver bem certinho qual é o que ela vai querer fazer, porque se ela quiser ir morar em Israel, é só alguns rabinos que são aceitos. Que, assim, são rabinos que eles, digamos assim, são aceitos pelo governo por alguma coisa, né? Alguma, sei lá, burocracia, sei lá. Entendi. Para ter a certeza de que está sendo certo, está seguindo o padrão. E existe algum rabino mulher? Tem isso no judaísmo? Não? Existe, assim, eu estou te falando agora, eu nunca vi. Eu também não vi, eu só estou te perguntando porque realmente é curioso. Mas eu já vi várias pessoas perguntando isso pro rabino e ele fala que existe, mas... Ah, é? Eu nunca vi. Eu também não. Mas daí, basicamente isso, um rabino mulher seria um rabino para mulheres. Um rabino homem seria um rabino para homens. Ah, tá. Então, um rabino homem, ele doutrinaria e ensinaria os meninos e os homens, e a mulher, ela doutrinaria as mulheres. Não que precisa ser exatamente assim. Uma mulher pode pegar conselhos com Mas é curioso, porque eu lembro que eu via muitas fotos, principalmente na internet, assim, uma sala de aula só meninos, um rabino. Não existe essa formalidade, uma sala de aula, um rabino ensinando meninos e meninas? Não é cultural? Cara, eu acho que o que você deve ter visto deve ser de alguma yeshiva. Yeshiva é tipo um colégio que eles aprendem desde criança e lá sim é separado. Existem a yeshiva, a yeshivot no plural seria, essas casas de estudo, digamos assim, para mulheres, para crianças, enfim, meninas, e para homens e meninos, digamos assim. Né? Ali sim existe uma separação. Na sinagoga eu acho que também existe separação, eu não tive a oportunidade de ver, mas, por exemplo, quando tu ouve vários shiur, que eu digo, várias palavras de rabinos, hoje em dia, é tanto para homem quanto para mulher, não tem essa... E tu tá numa fase de estudo por enquanto? Tu se considera convertido judeu ou ainda pretende passar por essa fase aí? Já é circuncisado ou não? Não. Para se converter, realmente é um processo muito longo. Né? Não é assim, eu quero me converter, vem aqui. Demora em média quanto tempo? Eu ouvi falar que é de 6 meses a 1 ano, depende de uma pessoa. Entendi. Porque tu tem que realmente viver aquilo. Ele vai falar, tu tem que mostrar que tu sabe também. E tu já tá nesse processo ou ainda não iniciou, não pretende quer estudar um pouco mais sobre isso? Não tô no processo, até porque se eu estaria no processo, eu teria que estar lá vivendo o judaísmo. Lá que eu digo é onde tem realmente uma comunidade judaica. Né? Aqui a gente não tem. Eu tô seguindo minha parte como Bnei Noah, que inclusive a gente deixou de listar lá os 7 mandamentos pra gente. Que normalmente esses 7 mandamentos já respondem muita coisa. Falar, o judeu pode isso, e pode isso. Tá, o judeu tem a lei do judeu, mas e você? Qual é a tua lei segundo o judaísmo, né? Que é o que a gente segue. Então, como eu falei, só recapitulando, a gente tem não fazer idolatria, não blasfemar, não assassinar, e daí tem não adulterar, uma lei, digamos assim, tranquila também, né? Comum. Que essa que tu listou Na verdade, aí... não é não adulterar, falei errado, é não ter relações incestuosas. Fora do casamento. Fora do casamento ou, por exemplo, com um animal, por exemplo. Ah, tá, entendi. Porque nos mandamentos de Moisés, um dos 10, é não cobiçará a mulher do próximo. Então ele é específico com a mulher do próximo. Ele nem fala não adulterarás, enfim. Isso, voltando a dizer, isso é um mandamento para judeu.
O nosso, ele é mais... É um pouco diferente, né? Nossa, Aquilo ele é não mais... matarás, não assassinarás. É porque assim, ó, o judaísmo ele é uma religião para todos. O que eu quero dizer com isso? Independente se tu é um índio, que tu nunca viu civilização, cara, o judaísmo ele vai te servir igual do que se tu fosse um cristão. Qual é a ideia? O índio ele nunca ouviu não adulterará, não cobiçará as mulheres do próximo. Sim. Mas ele provavelmente, de alguma forma, espero, que ele saiba que não é bom ter relações com animais, por exemplo. Sim. Entende? Então são leis universais. Ou ele não vai matar o pajé dele, ele sabe que aquilo ali é errado. Exatamente. Então, assim, são leis universais. Não tem aquela coisa de cheguei no céu e a religião era outra. Não. Sim. A religião de Deus era outra, algo assim. Então, de novo, não idolatrar, não blasfemar, não assassinar, não ter relações incestuosas, enfim, relações proibidas, não roubar, coisas básicas, não ter em algum lugar, né, tribunais de justiça, traz muito essa ideia de não fazer justiça com a própria mão, mas tu estabelecer um tribunal que tem justiça. Sim. Então, se alguém me roubou, vai para o tribunal e o tribunal vai condenar. Isso é um preceito certo. Do judaísmo para todas as nações. E o último é não comer nenhum animal vivo. Esse é um preceito que... Praticar canibalismo, por exemplo? Não, canibalismo é a na mesma verdade, espécie, pra né? gente hoje, isso aí, é muito fácil, né? Tu vai no mercado, tu compra um frango e ele tá morto. Mas é que antigamente já era tinha mais que caçar, difícil. né? Já era mais difícil. Às vezes tinha que caçar e daí, vamos dizer assim, tu não tem a refrigeração necessária. Então, às vezes, tu vai matar o bicho, mas tu não vai conseguir comer toda a carne. Então, o que muita gente fazia? Em vez de matar o bicho e não conseguir, sei lá, vender a carne, eles arrancavam um pedaço do bicho e comiam. E deixavam o bicho vivo. Você tá comendo um pedaço do bicho enquanto que ele tá vivo. Nossa, entendi. Crueldade total, né? Sim, claro. Mas isso, hoje em dia, pra gente é bem tranquilo. Claro. O único que eu vejo hoje em dia tem gente que come polvo vivo, né? Que fica se mexendo na garganta, assim, né? Tem gente que se engasga. Não teria coragem nunca, mas isso aí é uma proibição do judaísmo para todas as nações. Então são esses 7 mandamentos que todo mundo tem que seguir. Sim. Na verdade, são regras básicas da sociedade. Regras básicas da sociedade. Por isso que eu digo que o judaísmo, ele te encanta. Porque ele não tem aquela coisa de você vai pro céu, você vai pro inferno, ou coisas do gênero. Sim. Ele tem assim, a gente tem Mas vocês acreditam em céu e inferno? Totalmente diferente do cristianismo. De que forma diferente? No cristianismo é basicamente assim, você foi salvo por... fez uma reza, enfim, ou qualquer coisa. Foi salvo, tu vai pro céu, e se tu não foi salvo, tu vai passar a eternidade no inferno. Como se o inferno fosse um castigo, algo do gênero. No judaísmo, Deus não vai, te dar uma vida para depois ele te manter a eternidade sendo castigado. Qual é a lógica disso? Então, quando tu morre, existem, segundo o judaísmo, obviamente, existem alguns caminhos que tu vai tomar. Por exemplo, tu pode, se tu foi a pessoa mais perversa de todas, assim, muito perversa, muito, digamos assim, não sou eu para julgar, mas digamos Hitler. Certo. Né? Uma pessoa que, muito perversa. Ele vai ser apagado. A alma dele vai deixar de existir, basicamente. Entendi. Ele não ficaria sofrendo pela eternidade? Não, só é apagado, deixa de existir. Uma pessoa muito, muito perversa. Eu falei de Hitler, mas eu nem sei. Sim. Um serial killer, um cara que mata muita gente. Não sei, aí Deus que sabe fazer as contas, né? As outras pessoas, elas passam por um inferno, podem passar por um inferno, que seria o inferno judaico, que é, vamos dizer, a gente, aqui nessa vida, a gente é como se fosse uma roupa branquinha quando a gente nasce. E a gente vai errando e vai sujando essa roupa, né? Vai tendo manchas. Então, esse inferno do judaísmo seria como uma máquina de lavar. Tu vai sofrer um pouco para tu limpar essas manchas e ficar eternamente muito bem. E a ideia ali ou seja, não é uma ideia de castigo, sim uma ideia de tu crescer, tu evoluir. Tu vê, tu errou, ok, tu podia ter errado, podia ter acertado, mas tu errou. E agora a gente vai só limpar isso aí. Essa é a ideia de inferno. E de paraíso, existem duas opções de paraíso. Tem a opção de
tu foi uma pessoa, vamos supor, um ateu, por exemplo, que ele cumpre essas 7 leis, mas ele não acredita que... Ele cumpre essas 7 leis por lógica. Ele não cumpre essas 7 leis porque Deus enviou ele. Ok? Então, ok, ele já tem um nível bom, que ele não vai fazer mal à sociedade e tudo mais, mas ele não reconhece que existe um Criador. Isso seria digamos assim, um defeito, né? Segundo a visão judaica. E, nesse caso, a pessoa ainda, no futuro, teria uma vida muito boa no que a gente chama de mundo das almas. Ou seja, tu vai ser uma alma e tu vai receber o prazer assim que a gente não tem como descrever, é algo além dos nossos sentidos. Então tu vai se dar, vamos dizer, muito bem. Vai se dar muito bem. Vai estar feliz, vai ter plena ciência de Deus, eternamente feliz, ok. Agora, as pessoas mais elevadas, que é o que eu pelo menos, né, a gente sempre tenta buscar ser, que já seriam os judeus que cumprem os mandamentos, ou a gente que faz essas 7 leis e reconhece que existe um Criador, pronto, a gente já está entrando no caminho para ser uma pessoa mais elevada. Eu não sei fazer as contas se você é ou não, quem sabe é Deus, né? Mas a questão é que as pessoas mais elevadas, elas vão para o mundo vindouro. O mundo vindouro é o quê? É esse mundo, ele vai ser vai passar por um upgrade, vai ser renovado, e daí a gente vai viver nesse mundo, e Deus vai ter o templo, vai ser o 3º templo, onde a gente, ali já vai ser outra coisa. Não, no caso é o que a gente espera, que venha o Messias e comece esse mundo vindouro. E daí não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, não fome acabou a fome. Não, a gente não vai ter necessidade de comer. Aos poucos a gente vai perdendo isso. O nosso corpo vai ser só um jeito de se mover, mas na verdade a nossa alma vai dominar o nosso corpo 100%. Entendi. E a gente vai estar sempre conectado com Hashem, com Deus, né? Muito, muito mais prazer, assim, muito mais do que a gente pode imaginar. Esse é o conceito. E, bom, você nasceu no catolicismo, né? Que você falou, conheceu o cristianismo e agora se encontrou no judaísmo. A partir do momento que você se encontrou no judaísmo, a tua família, ela continua evangélica. Mas aí quando chega Natal, por exemplo, você comemora Natal com eles? Comemoro. Normalmente? Claro que eu não tento não, eu não rezo, nada, coisa do tipo. E eles entendem tranquilamente? Entendem, né? Mas a gente comemora, assim, eu levo isso como um momento em família, que é algo muito bom. Sim. Tá ali conversando, algo muito, muito bom. Entendi. De modo geral, assim, o Bnei Noah, como eu falei, as nossas leis são só 7, mas que elas têm algumas ramificações, como por exemplo, não assassinar. O que isso significa? Né? E vai ter algumas ramificações explicando o que é esse não assassinar. Mas são leis que ninguém vai falar assim, nossa, cara, isso aí é muito radical pra mim. Muito ruim, não. É coisas muito, muito normais. Sim. Que um ser humano que tu pensa, isso uma pessoa boa faria. É isso. É isso que o judaísmo prega, que seja uma pessoa boa. Só que só uma pessoa boa, Sim. Não dá pra saber o que é, então tem as leis. Né? Tem que ter algo mais completo, né? Claro. Ô, Julio, antes de você vir pra cá, a gente lançou algumas perguntas aqui no nosso Instagram, pros nossos seguidores aqui, e a galera interagiu, meu. Eu só queria, eu não sei como é que a gente tá de tempo. Vamos lá, tamo na tua aí. Eu queria antes trazer pelo menos um conceito de o que é Deus. Eu acho que isso é muito importante, porque não antes das perguntas, mas antes de terminar o programa. Não, eu acho até que tem aqui, cara, porque até agora tu bateu o recorde aqui de quantidade de perguntas aqui, porque a galera teve muitas perguntas aqui. Mano. Mas antes de ler aqui, vamos lá. O que é Deus pro judaísmo ou pra ti? O que tu prefere falar? O que é Deus judaísmo. Pra ti ou pro judaísmo? Pro judaísmo, visão judaica. Tá. Só citando aqui a importância, por que eu vejo que é tão importante isso? Uma, porque eu conheço vários ateus, agnósticos, enfim, pessoas muito boas, normais, ok? Mas eles falam assim, não acredito em Deus. Mas é porque eu vejo que o Deus que eles não acreditam, nem eu acreditaria. O Deus que eles não acreditam, nem eu acreditaria. É um Deus muito, muito vaso, muito raso, assim, um conceito muito infantil de Deus, eu penso. E lógico que tem a questão de
de religiões. Então, eu acho importante passar isso. E, com certeza, o mais importante, que eu quero passar esse conceito, é porque o primeiro, não tem uma ordem, mas um mandamento é a gente não fazer idolatria. Como é que eu não vou fazer idolatria se eu nem... Como é que eu vou fazer idolatria ou não vou fazer se eu nem sei um conceito de o que é Deus? O que é fazer idolatria? Sim. Tem que entender primeiro todo Isso. todo Então, por isso que eu acho que isso é muito importante. Então, vamos lá. O que é Deus segundo o judaísmo? Primeiro, quando a gente pergunta... a primeira coisa que a gente pode dizer é que Deus não dá para definir por essência. Assim, Deus é isso. Não dá para definir. Então, a gente tenta trabalhar de algum jeito que a gente consiga enxergar mais de Deus. Né? Vai ficar claro. Sim. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que Deus, Hashem, enfim, ele é o criador de tudo. Esse é o primeiro conceito judaico. Ok. E daí, vamos tentar se aprofundar nisso. Então, quando a gente vê, Deus é o criador de tudo. Então, o que ele criou? Ele criou a montanha, criou o rio, as pessoas, os animais. Céu e a terra. Enfim, o que mais ele criou? Isso é uma visão bem infantil, né? Aquela coisa, criou a girafa, criou a zebra. Sim. O que mais ele criou? Aí, talvez diga, sei lá, os planetas, a galáxia. O universo. Micro-organismo. Legal. Mas o que mais ele criou? Vamos tentar abrir o nosso conceito de Deus. O que mais ele criou? Ele criou coisas que a gente nem, por essência, a gente nem sabe que existe. Por exemplo, existem sons que a gente não consegue ouvir. A nossa limitação do nosso corpo não consegue ouvir. Ou seja, um cachorro, por exemplo, já consegue ouvir sons que a gente não consegue. Então a gente vê que, assim, Deus é tão grandioso que criou coisas gigantes como uma galáxia, criou coisas minúsculas como um micro-organismo, como um átomo, e criou coisas que a gente nem consegue captar, a não ser por algum equipamento que a gente consegue para ter uma noção, né? Como ondas de rádio. A gente não vê ondas de rádio, Sim. né? Então já começa a ter uma essência um pouco da grandeza. Sentimentos, de Deus. Né, cara? Sentimento da raiva, Isso, o amor. nossa, fantástico. Aí eu ia te perguntar, o que mais Deus criou? E isso é o que Maimônides é um mestre que viveu aí, judaico, ele traz isso. A gente não pode esquecer que Deus também criou os sentimentos. E aqui a gente já começa a filosofar um pouco mais. Por quê? Porque tem que entender que tudo que Deus cria, isso é um conceito básico. Tudo que eu criar, eu não posso ser subordinado, limitado pela minha criação. Ou seja, Deus, ele criou sentimentos. Ele criou, por exemplo, sentimento de amor, né? Enfim, as características que a gente tem de felicidade, de tristeza. Mas a gente tem que entender que se ele criou isso, se ele criou esses conceitos, ele necessariamente não pode estar feliz. Ele não pode estar triste. Ele não pode, ou como a gente vê muitas vezes pichado em muros, enfim, Deus é amor. Certo. Não, Deus não é amor. Amor é uma criação de Deus. A gente já começa a ter uma diferença ali. A gente já começa a ir mais profundo. Então, olha só, outra coisa muito, muito louca. Na verdade, tudo que a gente conhece é uma criação de Deus. Tudo que tu pensar. Inclusive o quê? O tempo e espaço. Então, Deus criou o tempo e o espaço. Ou seja, não quer dizer que Deus ele existia, ele existe, ele vai existir. Não, Deus é o criador do tempo. É uma coisa que a gente nunca vai compreender. Ele está acima do conceito de tempo. Né? Ele está acima disso. Ele está acima de sentir alguma coisa. Porque ele criou o sentimento. Já começa a dar uma pensada, né? Então, com isso, você começa a ver que, então, Deus, o que ele é? Eu não posso descrever, mas ele é algo, ele é... Na verdade, semana passada, ou foi essa semana, não sei, um rabino que eu sigo, que eu converso, ele até postou um vídeo assim, Deus não existe. Aí eu já sabia da pegadinha. Polêmico. Eu já sabia da pegadinha, né? Mas justamente para isso, para chamar a gente para ver a mensagem. E a ideia é justamente essa, que Deus, ele está acima de todos os conceitos. Até inclusive do conceito de tu existir ou de tu deixar de existir. Então, por isso que
Deus não existe, porque ele está acima do conceito de existir. Ele é o todo, ele é tudo, não tem como explicar. Tá em todas as coisas. Tá em todas as coisas. Deus é tudo. Tudo, inclusive amor. Isso. Deus é amor. Não, na verdade o amor, ele é uma expressão divina. É uma interpretação, na verdade, é uma expressão, né? Popular. Que Deus faz com que a gente tente entender ele. Uhum. Mas Deus, propriamente dito, não é o amor. Sim. Entende? Qual é o ponto que quer chegar? Deus está acima dos conceitos de amor, de tempo, de gravidade, qualquer coisa. Então, quando a gente vê lá, idolatria, o que é idolatria? Idolatria é tu pensar que algo, pode ser uma pessoa, pode ser o que tu quiser, pode ser até um outro Deus, não interessa. É tu pensar que esse algo, que esse ser, ele é um ser independente de Deus. Ou seja, que ele consegue existir sem Deus. Que ele tem um poder próprio. Isso seria idolatria. Então, por exemplo, se tu falar, alguém fez algo, eu curei a pessoa com o meu poder. Isso é idolatria. Pode ser o poder que Deus te deu. Sim. É uma coisa. Jesus, no caso, ele nunca dizia isso, né? Ele sempre dizia, estou curando em nome do Pai, né? Sempre era em nome de Deus. Ele nunca puxou a responsa para ele, aqui é comigo, não. Ele não era, pelo menos Jesus não fazia dessa forma. Não fazia dessa forma. A questão do Jesus, justamente, é só aquela questão mesmo de, Jesus pode ter sido um cara legal, ok, show. Mas ele, na perspectiva, ele não pode ser louvado como um Deus. É que assim, no cristianismo, na verdade, o que se acredita e se prega é que Jesus era o filho do próprio Deus, né? E aí ele na Terra era como se fosse um intermediário, e aí quando ele morreu, o cristianismo ele adotou isso como um só. É aquilo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando ele morreu se tornou um só. Isso é a crença do cristianismo. Sim, né? Claro. A gente tem que respeitar. Óbvio, claro. Mas também tem que dar um ponto de vista. Sim. E a pessoa, cada um, tem que seguir o que sentir, né? Mas então, basicamente, eu acho que era isso. Esse é o conceito de Deus, que eu acho bem importante, de entender que Deus está acima de tudo. É que é tudo muito mais amplo, né, cara? Se for parar para pensar, na verdade, ninguém sabe ao certo o que é, mas a gente interpreta, imagina. É aquilo que tu falou no início, a pessoa que cresce no meio, numa determinada doutrina, ela vai achar que aquilo ali, ela vai acreditar fielmente. A tendência, não sei, em poucos casos, tipo, eu sou um caso, digamos, raro. Cara, mas é interessante, porque tu nasceu dentro de um universo, foi para um outro universo e aí até agora se encontrou, né, no judaísmo. Total. Acha que está em transição ainda ou essa é a tua religião para o resto da tua vida? Eu acredito que essa é a religião para o resto da vida, sim. A questão que eu digo, talvez em transição, que eu não sei exatamente se, por exemplo, algum dia eu vou querer me converter. Sim. Né? Na verdade, teria que fazer uma experiência de ir lá e ver como é que é o dia a dia. Claro. E nesse momento, assim, eu não sei da tua vida pessoal, mas eu encontrei uma mulher perfeita para mim, eu quero me casar com ela, mas ela não é judia, nem pretende ser um dia judia. Como que tu vai lidar com uma situação dessa, sendo que tu tá indo por um caminho que realmente tu quer lidar para a vida inteira, mas tu encontra o amor da tua vida que ela não quer seguir a mesma religião? Então, aí depende, né? O que ela não quer ser judia. Depende o que ela não quer ser judia. Ela não quer se converter. Aí pode ser, porque, por exemplo, é como se eu dissesse que eu não quero me converter. Sim. Mas eu já tenho esse judaísmo praticado sem me converter, entende? Na perspectiva de um Bnei Noach, de alguém que não se converteu. Então, assim, se eu fosse buscar uma esposa, né? Que, aliás, estou buscando uma esposa. Aí, mandem cartas de amor aí pro Julio. Eu teria que avaliar bem alguns traços que eu acho que tem que dar certo, né? Inclusive a religião, eu acho que é um traço bem importante, porque sem dúvida. Ela guia basicamente nosso comportamento, né? Então, por exemplo, seria difícil, na minha perspectiva, eu me casar, por exemplo, com um evangélico. Mas o amor, tu sabe como é que é, não espera um momento, às vezes chega, tu não tá esperando, e quando tu vê, tu tá apaixonado, e aí o bicho pega. Então, mas enfim, são coisas que podem acontecer, mas não é essa a tua ideia no momento, né? Bem, né? Tem que tentar escolher. Isso, claro. Não, entendi.
Bom, vamos lá então. Vamos ler aqui algumas perguntas dos nossos seguidores aqui. Ó, teve um que perguntou o que é a Kabbalah. O que é a Kabbalah? É assim, a parte mística do judaísmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela Torá que Moisés recebeu, ela contém basicamente história, ela contém mandamentos, tal. E a Kabbalah já seria um outro livro da Torá oral, digamos assim. O que acontece? Não comentei isso. Como assim um livro da Torá oral? Né? São as escrituras, no caso. É que assim, a Torá oral ela foi sempre ensinada de pessoa para pessoa via ensino oral, né? Só que o que aconteceu? Como o povo judeu sempre foi muito perseguido durante a história, os mestres das épocas, eles viam que, cara, é bom a gente começar a anotar algumas coisas para que a tradição, digamos, que Deus enviou a Moisés via oral, não seja perdida. Então eles começaram a escrever o que todo mundo já sabia. E eles escreviam de forma bem resumida. Por quê? Porque todo mundo que eu digo, todos os sábios, né? Porque os sábios já sabiam, quando eles olhavam ali um resumo, eles já se lembrariam de tudo. E isso foi sendo escrito até os dias de hoje. Então, por isso que, hoje em dia, a Torá oral, que era passada de boca em boca, hoje em dia ela já foi escrita. Que existem, então, o Talmud, enfim, a Mishnah, que são livros dessa Torá oral, que foi escrita justamente só para não se perder. A Kabbalah seria a parte mais mística, mais profunda de um conceito. Por exemplo, quando você vê uma história judaica, você vai poder interpretar ela de algumas formas. Você vai poder, por exemplo, interpretar ela literalmente. Sempre tem que levar em conta todos os jeitos de interpretação. Então, literalmente, ela quer dizer isso. No nível um pouco mais elevado, ela quer dizer isso. E no nível da Kabbalah, que daí já envolve vários símbolos, ela já vai querer dizer algo bem mais místico. E aí já cabe também um estudo muito maior, né? Muito maior. Na verdade, a Kabbalah é, digamos assim, algo muito mais vamos supor, eu me converti. A Kabbalah eu vou estudar só bem mais pra frente. Porque para tu entender a Kabbalah, tu precisa ter vários conceitos já de outras coisas, entende? Para tu conseguir encaixar alguma coisa. Por exemplo, o estudo como eu falei ali, o negócio de Deus. Foi uma coisa totalmente filosófica, né? Tipo, Deus está acima disso. Isso ali, ele meio que vai se encaixando, ele já tem alguns conceitos de Kabbalah. Porque é uma coisa filosófica, não é tipo, você não pode comer arroz. Estou dando um exemplo. Sim. Entende? Seria mais filosófico, mais místico. Entendi. Pegando o gancho ali do que tu falou, isso eu vou estudar mais pra frente, quem sabe mais pra frente ainda. O líder máximo ele é o rabino, né? Abaixo do rabino ele tem algum intermediário ou não? O estudo ele é justamente para se tornar um rabino. Ele tem algum posto abaixo do rabino ou não? Eu não sei de responder essa pergunta. Não, tranquilo. Eu não conheço. Eu pergunto porque eu não conheço. Eu conheço só rabinos. E existem rabinos e rabinos. Digo, existem rabinos que... Por exemplo, o rabino que eu tenho mais contato ali, ele estudou, tipo, durante bastante tempo para se tornar rabino, nessas casas de estudo e tudo mais. E bastante tempo mesmo, tipo, 15, 20 anos. E virou um rabino reconhecido por Estado de Israel e tudo mais. Para se tornar um rabino, Israel tem que reconhecer. Não necessariamente, mas, por exemplo, para tu ter o benefício governamental de Israel, aí tem que ser um rabino que ele tá seja reconhecido. Mas aí, por exemplo, assim, vamos puxar aqui para o catolicismo. Por exemplo, aqui no Brasil, existem vários rabinos, Rabino Dudu, por exemplo, que tu pode encontrar no YouTube, enfim, que eu acho que ele não é reconhecido pelo Estado de Israel. Entendi. Então, se ele fizer uma conversão, né, assim, enfim, ele, digamos assim, eu acho que ele até poderia fazer a conversão, não sei muito bem como é que funciona, mas ele até poderia fazer a conversão, mas o Estado de Israel provavelmente não ia reconhecer, ele ia falar, ok, tu é judeu, mas tu não vai ter os benefícios de dinheiro de um judeu. Tá. Isso que eu tô falando, tipo, mas o como Estado benefício de Israel. De dinheiro? Porque o judeu... Assim, pelo que a gente sempre ouve falar, que os judeus têm muito poder aquisitivo, né? Nem todos, né? Mas é o que a gente ouve falar. Por que teve essa
essa lenda dos judeus que são muito ricos ou que são muito pão duros? Porque tem isso também, né? Cara, é que, pelo que eu ouço também, de rabinos, que quando são perguntados, é o seguinte: durante os lugares que eles passavam, que eles viviam, porque o povo judeu, eles viviam ali em Israel, né, que não é bem, enfim, Israel, e daí eles se espalharam pelo mundo, né? Israel, até pouco tempo atrás, não existia. Foi fundada em, sei lá, 1940, alguma coisa assim. Então, assim, o pessoal foi pelo mundo. E qual que eu tô pegando mesmo? Esqueci. Não, é porque a gente sempre ouve falar que os judeus eles têm muito poder aquisitivo. Então, enfim. E daí existiam, pelo que eu entendi, alguns países que eles não permitiam, por uma questão de antissemitismo, que o judeu tivesse tais trabalhos. Uma questão antissemita mesmo. O judeu não pode fazer isso, o judeu não pode trabalhar com isso. Menos favorecidos, digamos assim. Tem que estudar para ser médico, engenheiro, os trabalhos melhores remunerados, assim. Não sei, mas a questão é que o povo judeu, é isso que eu ouvia falar algumas coisas, ele acabou indo para esse lado de dinheiro, de emprestar dinheiro, de fazer dinheiro, porque esse é um trabalho que eles eram possíveis de ser feitos e que eles pro lado mais próspero, né? Isso. Então eles acabavam aqui nos bancos e essas coisas do gênero, emprestando dinheiro. Tem uma outra aqui, cara, que eu achei bem interessante. Judeu pode fazer tatuagem? Então, eu vou explicar já as duas versões, aí que a gente já está entendendo que a gente que quiser seguir o judaísmo, mas não é judeu, a gente pode fazer tatuagem, não tem problema nenhum. Tá. O judeu que nasce, conforme a gente falou, do ventre da mãe, então ele não pode. Isso, o judeu que nasce não pode. Entendi. Segundo a religião do judaísmo, né? A gente, na verdade, só teria uma coisa que não era bom fazer. A gente, que eu digo, os Bnei Noah, ok? Bnei Noah. A gente pode fazer tatuagem, ok? Não tem problema, mas não é bom fazer, teoricamente não poderia, então, fazer tatuagem com nada referente a alguma idolatria. Ou seja, escrever Jesus, por exemplo. É tua religião, tal, mas isso seria algo ruim. Entendi. Mas vamos supor, tem alguma tatuagem? Não. Não tem uma tatuagem. Mas vamos supor que tu tivesse. E, conheceu o judaísmo, gostou pra caramba dos preceitos, quer seguir para isso e quer se converter. Seria reconhecido como um judeu? Ele seria aceito essa conversão tendo tatuagem? Sim, seria normalmente. Então entendi. Não tem problema nenhum. Entendi. E um judeu que ele nasceu judeu, dentro de uma família, e eu quero fazer uma tatuagem. Acabou. Sim, até porque hoje em dia... Ele é excomungado? Não, até porque hoje em dia tem muitos judeus que, como teve guerra, acabaram fugindo, e existem muitos judeus que perderam o costume do judaísmo, né? Então existem vários casos desses, por exemplo, e não, é normal. Né? Você fez, ok, você fez. Agora a gente vai... Bola pra frente. Ok. Até tu mencionou ali os costumes, né? Tem uma pergunta aqui que se encaixa bem nisso. Tem alguma rotina específica para o judeu? Dia a dia acorda, faz alguma oração? Ao dormir faz oração? Tem sim. Como eu falei, não sou mais indicado a responder, porque eu não sou judeu, como eu falei. Mas existem rezas quando você acorda. Na verdade, existem várias rezas. Mas, por exemplo, quando você... literalmente acorda, você não levanta nada, você só acorda. Já existe uma reza que você agradece que Deus está devolvendo tua alma, porque tu estava dormindo, enfim, e você já agradece Ele. Existem diversas rezas, por exemplo, você vai comer, tem a bênção, tem a permissão, você pede permissão para Deus, isso é uma reza, né? Agradece o alimento. Agradece e tudo mais. Ou até você vai no banheiro, existem rezas quando você sai do banheiro, caramba, faz necessidade, então... Lógico, essas coisas que eu digo são coisas para judeu. Então, a gente só vivendo mesmo para ter uma opinião. Tipo, quero me converter. Por isso que eu digo, quando eu falo, quero me converter, mas tu quer mesmo? Então vem viver o judaísmo aqui. Porque daí tu vai ter que aprender a rezar, vai ter que rezar em todas as situações. E muitas outras, né? Tem que ir para a sinagoga, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso. A gente não tem essas obrigações. Por isso que, na verdade, os rabinos falam assim, quer se converter, e eles tentam fazer com que tu não queira se converter, digamos assim. Eles dificultam. Sim. Eles mostram todos os objetivos que tem que ter. Isso. E se tu aceitar, tu vai passar por todas essas provações. É isso que nós fazemos. Quer seguir dessa forma? E aí tudo bem. Porque é aquela coisa, né? Vamos dizer,
o time deles está ali, tá indo muito bem. Se eles vão fazer uma contratação, vamos contratar alguém que seja um cara bom, né? Então, exatamente. O cara ele tem que cumprir tudo certinho, bonitinho, para se tornar. Cara, eu vou te falar, tem uma pergunta aqui melhor que a outra. Como eu te falei, tu teve recordes aqui de perguntas, cara. Então, ó, teve um rapaz aqui que ele perguntou o seguinte: tem algo no judaísmo que você não concorda? Então, eu busco bastante o conceito de eu entendo, assim, que o judaísmo é dado por Deus. Ou seja, a Torá foi dada por Deus. Então, com base nisso, eu sempre se existe alguma coisa que um rabino fala, enfim, eu sempre penso assim, cara, se eu não concordo por isso, alguma coisa, provavelmente é porque eu não tenho conhecimento daquela coisa o suficiente. Essa é a minha visão. Claro. Por quê? Porque normalmente, por experiência, quando eu não concordava com alguma coisa, bastava eu buscar mais sobre isso e pronto. Já, pra mim, parecia muito, né? Tipo, parece lógico. Sabe? Tipo, sim, não precisa forçar nada. Pra ti, cara, é isso. Basicamente isso. Tem outra pergunta aqui, ó. Cara, eu tô te falando, é uma pergunta mais interessante que a outra, que, na verdade, é o que o popular tem vontade sempre de perguntar e não tem oportunidade muitas vezes, né? Tem outras aqui. Qual que é o maior nome do judaísmo hoje? Tem essa noção? Tem algum papa do judaísmo? Poxa. Existe isso? Assim, eu vou dizer que em 94, a gente até comentou um pouquinho antes, tinha o Rebbe de Lubavitch, que estava em Nova York, que ele, assim, foi gigante do judaísmo. Ele viu... Assim, se tu pesquisa no YouTube, Rebbe de Lubavitch, tu vai ver as histórias... Eu vou precisar que tu escreva isso, cara. Tu vai ver as histórias. É assim, ó, é incrível. Eu acho incrível, sabe o que eu acho incrível? Quando tu vê os líderes, tipo assim, tu vê a história de um líder judeu da época de Jesus, por exemplo. E daí tu vai ver algumas coisas tipo assim, pra tu ser um líder naquela época, tu tinha que saber ressuscitar uma pessoa. Porque existe o conceito de que da entrega, quanto mais longe da entrega da Torá, que foi o momento mais sagrado do mundo, mais as gerações vão diminuindo o seu nível de elevação. Então, quanto mais perto de lá, mais coisas desse tipo que acontece, que ressuscitar e tudo mais. Então, quando a gente vê essas histórias, quando eu vi essas histórias, tipo assim, o cara tinha que saber ressuscitar. Tu começa a falar, mas isso aí tá demais pra mim. Será que eu acredito nisso? Isso real? Totalmente. Tu vai ver assim, ó, eles têm até, se tu pesquisar, aí tu vai ter que pesquisar, que eu nem sei quem era, de teletransporte e várias coisas assim. Caramba. Tu vê isso, lógico. Isso daí usando o quê? O poder da Kabbalah, que é o poder místico. Sim, e não era tipo um Harry Potter, não. Do tipo, vou usar aqui, pá. Não. A gente tem que pensar que são pessoas muito elevadas que a gente nem consegue pensar de quanto é elevada. Esse é o conceito. Sim. Mas enfim, quando a gente vê essas histórias, a gente fala, cara, eu não acredito muito nisso, não. Mas foge um pouco. Quando tu vê assim, então quem que foi um líder mais recente? Daí tu vê o Rebbe de Lubavitch, né? Rebbe de Lubavitch. Que viveu em Nova York. Tu vai ver as histórias dele, já é mais... já parece mais normais pra gente. Justamente Sim. por causa dessa queda de geração. Mas tu vê que as histórias são fantásticas. Sim. Fantásticas, sim. Fantástico. Muito legal, cara. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, por ter tirado, acho que basicamente todas as dúvidas que a gente tinha. Se tiver dúvida ainda, deixa um comentário aí que eu vou responder pessoalmente. Se eu não souber, eu pergunto pro Rabino. É isso. Pô, e quem sabe daqui a uns anos tu não volte aqui no nosso podcast como Rabino. Nossa. Aí, Rabino Julio Ramírez. É isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez. A casa é sempre sua. Tá? Bom, então vamos chegando ao fim de mais um Salve Podcast. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado.
E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho aí e comentem se tiverem alguma dúvida aqui pro Julio. Deixa comentário. Qual que é o teu Instagram pra galera? Vixe, meu Instagram eu uso muito, nossa. É, pouco? Vixe. Então comenta no nosso. Mas é Julio Ramírez. Tudo que tu botar Julio Ramírez vai aparecer eu na internet. Vai aparecer? Então tá bom. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente vai estar colocando novos conteúdos semanalmente aí. Seguem a gente lá, tá? Até semana que vem. Muito obrigado. Valeu! Falou, valeu!